Olá pessoal, sou Denise Pizarro, nós vamos falar hoje de função modular. Antes de falarmos da função modular, vamos lembrar aí o que é um valor absoluto de um número real x. O valor absoluto de x é o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e ele é menos x se o x for menor que zero. Então, por exemplo, valor absoluto de 65, 65. Valor absoluto ou módulo de menos 7, 7. Propriedades do módulo de x. O módulo de x é maior ou igual a zero, sempre, né? Ele sempre retorna um número positivo. E ele só é zero se o x for zero. O valor absoluto de menos x é exatamente igual ao valor absoluto de x. Valor absoluto de menos 7 é 7. Valor absoluto de 7 também 7. O valor absoluto de x é sempre maior ou igual a x, né? Valor absoluto é sempre maior ou igual ao x, né? Vai ser igual se o x for positivo e vai ser maior se o x for negativo. Se A maior que zero, então nós temos valor absoluto de x é igual a A, se e somente se o x for igual a menos A ou x igual a A. Então, valor absoluto de menos 7 é 7. Valor absoluto de 7 também é 7. Portanto, o A ele pode ser negativo ou positivo. Valor absoluto de x menor que A. Isso significa que o x está entre menos A e A. Isto é, x é maior que menos A e x é menor do que A. Valor absoluto de x maior que A. Isso significa que ou x é maior do que A ou ele é menor que menos A. E além dessas propriedades, nós temos aí as propriedades associadas com a soma e a diferença de dois números. Então, o valor absoluto da soma e da diferença, ela é sempre menor ou igual ao valor absoluto da soma dos números. Valor absoluto da soma da diferença é sempre maior ou igual que a diferença dos valores absolutos dos números. Com isso, então, vamos definir a função modular. A função modular é o módulo de x, que é x se o x for maior ou igual a zero, menos x se o x for menor que zero. O domínio dessa função é todos os reais, o x pode assumir qualquer valor real, mas a imagem dessa função são os reais positivos, porque o módulo sempre retorna um número positivo. O gráfico da função é esse que nós estamos vendo aqui, e nós montamos esse gráfico de acordo com a definição da função. Se eu atribuo para o x valores positivos, eu vou ter o próprio x. Se eu atribuo para o x o valor negativo, eu vou ter menos o valor do x. Então, se o x é igual a 1, o módulo é 1. X igual a 2, o módulo é 2. X igual a 3, módulo 3. Se o x é menos 1, o módulo é 1. Se o x é menos 2, módulo 2. Se o x é menos 3, eu vou pegar menos o menos 3, módulo 3. Esse gráfico ele é sempre simétrico e o eixo de simetria é o eixo das ordenadas, como vocês podem visualizar aqui. Então, eixo de simetria, x igual a zero. Agora, então, vamos ver aí alguns exercícios. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1. Primeira providência é escrever essa função sem o símbolo do módulo. F de x igual a módulo de x mais 1. Ele vai ser o x mais 1 se x for maior, se x mais 1 for maior ou igual a zero. E ele é menos x mais 1 se o x mais 1 for menor que zero. Então, para eu poder saber que valores eu vou usar essa expressão e para que valores de x eu vou usar essa expressão, nós devemos resolver a inequação, né? Ou esta, né? Porque uma vez resolvido uma, a outra, consequentemente, você sabe o valor. Então, resolvendo a inequação x mais 1 maior ou igual a zero, nós temos que o x é maior ou igual a menos 1. Portanto, nós sabemos que se atribuir valores de x maiores ou iguais a menos 1, nós vamos usar essa expressão para definir a imagem. E se eu atribuir para o x valores menores que menos 1, eu vou usar essa expressão para poder assumir aí
o valor da f de x. Domínio da função, todos os reais. O que nós temos aqui? Nós temos o gráfico da função, módulo de x mais 1, e se vocês observarem o que aconteceu com o gráfico anterior, a gente deslocou, né? Houve um deslocamento do gráfico em relação ao eixo das abscissas, né? Porque agora o eixo de simetria mudou. Onde que a função muda de expressão? Ela muda de expressão no menos 1. Então, o eixo de simetria x igual a menos 1. A imagem dessa função começa no zero e vai até o mais infinito. Como segundo exemplo, né, vamos esboçar o gráfico desta função, tá certo? Então, essa função f de x é x mais 1 menos 3, se o x mais 1 for positivo ou nulo. E ele é menos x mais 1 menos 3, se o x mais 1 for menor que zero. Então, daqui eu tenho que o x menos 2, se o x for maior ou igual a menos 1, e aqui menos x menos 4, se o x for menor que menos 1. Assim sendo, o gráfico dessa função é esse daqui, né? O que aconteceu com o gráfico anterior? Nós tínhamos feito o gráfico de x mais 1. O que aconteceu com esse gráfico? Ele desceu 3 unidades. Então, a imagem dessa função agora é do menos 3 até o mais infinito. O eixo de simetria continua sendo menos 1, porque a função continua mudando de expressão quando x é igual a 1, né? O que está dentro do módulo não mudou. Terceiro exemplo, vamos esboçar o gráfico de menos 2 módulo de x. Então, a função sem o símbolo do módulo vai ser menos 2 vezes o x for maior ou igual a zero, menos 2 vezes menos x, se o x for menor que zero. Então, a função vai ficar menos 2x se o x for maior ou igual a zero, e vai ficar 2x se o x for menor que zero. Domínio dessa função, todos os reais. O que aconteceu com essa função? Como eu multipliquei ela por 2, houve uma mudança com relação à abertura do gráfico. E como eu multipliquei por um número negativo, houve uma reflexão do gráfico em torno do eixo das abscissas. Tá vendo? Então, o gráfico ele tá aqui agora, né? O eixo de simetria continua sendo x igual a zero, e nós temos aí que a imagem dessa função vai vir de menos infinito até o zero. Vamos agora colocar dentro do módulo uma função quadrática, x² menos 4. Então, o gráfico de f de x² menos 4, obviamente, tem que envolver aí uma parábola, né? Escrevendo essa função sem o módulo, vai ser x² menos 4, se x² menos 4 for maior ou igual a zero. E vai ser menos o x² menos 4, se o x² menos 4 for menor que zero. Observe que agora eu tenho que resolver uma inequação do segundo grau para poder saber quais são os valores de x que eu vou usar essa expressão e para quais valores de x eu vou usar esta outra expressão. Resolvendo essa inequação do segundo grau, nós temos então que x² igual a 4, portanto x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, x vai ser igual a mais ou menos 2. Essas são as raízes da equação. Então, a minha função quadrática, ela tem concavidade para cima, porque o coeficiente do x² é positivo. Aqui, as raízes dela é menos 2 e 2, então ela muda aqui, né, em menos 2 e 2. Antes do menos 2, a função é positiva, depois do 2 também, e entre menos 2 e 2, negativa. Portanto, reescrevendo essa função, a minha função f de x vai ser x² menos 4, se a função for positiva. Onde ela é positiva? Ela é positiva para x maior que 2 e para x menor do que 2. E ela vai ser menos x², menos com menos mais 4. Então, menos x² menos 4 entre as raízes, menos 2 e 2. Então, fazendo o gráfico desta função, nós obteríamos esse gráfico aqui, ó, né? Que seria uma parábola com concavidade para cima, o gráfico do x² menos 4.
Só que entre menos 2 e 2, o que eu faço com essa parábola? Eu pego a reflexão em torno do eixo das abscissas. Portanto, essa parte da parábola que estava aqui embaixo, ela vem aqui para cima, ok? A imagem da função de 0 até mais infinito, o domínio é todos os reais, e o eixo de simetria aí continua sendo x igual a 0. Quinto e último exercício, vamos pegar aquele mesma função modular e agora subtrair duas unidades. Então, reescrevendo ela sem a expressão do módulo, vai ficar x² menos 4 menos 2, se x² menos 4, que é o que está dentro do módulo, for maior ou igual a 0. Vai ficar menos x² menos 4 menos 2, se x² menos 4 for menor do que 0. Ok, resolvendo essa inequação aqui do segundo grau, né? Nós temos que primeiro resolver a equação e fazer estudo do sinal. Resolvendo a equação, então, vamos obter, como nós já vimos anteriormente, que as raízes são menos 2 e 2. Coeficiente positivo com cavidade para cima, a minha função, ela assume valores positivos antes do menos 2 e depois do 2, e entre menos 2 e 2 os valores são negativos. Então, a minha função f de x, ela vai ficar escrita assim, ó, x² menos 6, se o x for menor ou igual a menos 2 e se o x for maior que 2. E ela vai ser menos x², menos com esse menos dá mais 4, menos 2 mais 2, se o x está entre menos 2 e 2. Então, o gráfico dessa função, né, ele vai ser igual a esse daqui. Observe, se você comparar esse gráfico com o anterior, você vai ver que nós tínhamos esse gráfico e o que nós fizemos com ele, na verdade, foi abaixar duas unidades, né? Ele passava aqui no 4 e agora ele passa aqui, ó, o vértice dele aqui, ó, esse vértice é no 2, tá? O domínio da minha função continua sendo todos os reais, a imagem da minha função, ela começa aqui no menos 2 e vai para o mais infinito. O eixo de simetria continua sendo o eixo x, o eixo das ordenadas, x igual a 0. Ok, pessoal? Até a próxima!